eu quero convidar você para que a gente dê seguimento a esta série de mensagens, A Sombra do Cordeiro. E hoje, com a graça de Deus, eu devo proferir aqui a última mensagem dessa série. E eu quero ler com você Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 14. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, onde nós falaremos sobre o Cordeiro glorificado. Ao longo dessa série de mensagens, nós olhamos para várias cenas do passado, nas quais a figura do Cordeiro se fez presente. E em cada cena desta que nós olhamos, Deus foi revelando o seu plano de redenção, foi ficando mais claro para nós esta obra do Senhor para a salvação. Desde o Éden, quando nós vimos lá, quando Adão e Eva pecaram, e foi o Senhor mesmo quem providenciou para eles a cobertura adequada, passando por aquela experiência no Egito, quando o sangue do Cordeiro marcou as portas das casas, e todos aqueles que estavam nas casas foram livrados de um juízo que estava sendo derramado sobre a terra naquela ocasião. Passando também pelo sistema sacrificial judaico, que nós vimos aqui também, onde um animal era oferecido, em geral, muito comumente, um cordeiro fazia parte daquele ritual. Até que chegamos no sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. A gente identifica isso como a nossa Páscoa, aquela obra do Senhor Jesus na cruz como sendo a nossa Páscoa. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o Cordeiro de Deus não é uma figura, uma imagem que se perdeu no tempo, que aconteceu já para nós aqui há mais de 2000 anos, e talvez tenha ficado restrito àquilo ali. Nós vamos olhar juntos aqui para o livro de Apocalipse, e para as visões concedidas ao apóstolo João, e estas visões do livro de Apocalipse nos mostram como o Cordeiro continua no centro da nossa fé e da nossa esperança, mesmo hoje, mesmo agora, e continuará para sempre. Nós veremos isso. Eu quero ler então com vocês Apocalipse 5, a partir do versículo de número 1. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então, vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso
que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. Também dos seres vivos e dos anciãos, cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. E os 4 seres vivos disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Até aqui, meus irmãos. A cena agora, o local da cena agora é o céu. Havia um clamor na corte celestial acerca de quem seria digno de abrir o livro ou o rolo que estava nas mãos de Deus e revelar os planos, os decretos do Senhor contidos naquele livro. Não havia na criação uma criatura sequer digna de abrir o livro. A resposta veio então de um dos 24 anciãos. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Quando a gente lê esse verso aqui, fica evidente para a gente que ele está falando de Jesus. Leão da tribo de Judá, herdeiro do trono de Davi, tudo isso nós já estivemos olhando, isso atribuído ao Senhor Jesus, uma referência clara a Jesus Cristo, esse Messias enviado por Deus. E a vitória conquistada por ele foi a vitória sobre a morte, sobre o pecado. João, então, ele olha e ele avista, olha o versículo de número 6 aí comigo, ele avista um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé. Ele trazia as marcas de suas feridas de morte, e apesar delas, estava vivo ali. Eu não vou gastar tempo hoje aqui explicando a simbologia geral desse capítulo, mas apenas nesse verso de número 6, falando a respeito do cordeiro, é dito que ele tinha 7 chifres, 7 olhos. Dentro da simbologia que o livro de Apocalipse usa, os chifres estavam relacionados a poder, a autoridade, e o 7, por sua vez, associado à perfeição, à plenitude de algo. Então essa visão aponta para o cordeiro, então, tendo a plenitude da autoridade, a plenitude do poder. E os 7 olhos, por sua vez, apontando para a plenitude do seu discernimento também. O livro de Apocalipse tem essa característica de utilizar-se de muita simbologia. Em outra ocasião, eu espero fazer a exposição dele aqui na igreja também, e naturalmente isso poderá ajudar muitos de vocês a compreender melhor a mensagem dele. Mas quando o cordeiro recebeu o livro da mão de Deus, ele foi adorado. Você verá isso se você olhar a partir do versículo 8 comigo. Ele recebe a adoração primeiramente dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Depois disso, no versículo 11, ele recebe a adoração dos milhares e milhões de anjos.
E finalmente, no versículo 13, ele é adorado por todas as criaturas, no céu, na terra, no mar, tudo convergindo para a adoração ao Cordeiro, então. Naquele momento, ligado ali à entronização do Senhor, quando ele ascende aos céus, e ele é reconhecido como aquele que conquista a vitória e é digno, portanto, de ocupar o lugar que ocupa. O livro de Apocalipse, ele prosseguirá com uma dinâmica agora, onde no capítulo 6, o Cordeiro abrirá os selos que estão fechando esse livro. Esse livro está lacrado, por assim dizer, e ele vai abrindo esses selos. À medida que ele abre cada um dos selos, isso desencadeia um juízo sobre a terra. Se você já está familiarizado com essa narrativa, e ele vai falando ali então sobre os juízos que vão acontecendo. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto disso. Em meio a todos esses juízos que vinham acontecendo, trazidos ali sobre a terra, João vê uma grande multidão que o capítulo 7, a partir do versículo 9 até o verso de número 17, vai dizer que era uma multidão grande demais para ser contada. Deixa eu ler com vocês, então, capítulo 7, do versículo 9 até o versículo de número 17. Está dizendo assim: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando: Amém. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dá abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Que visão maravilhosa esta, né? Em meio a todo aquele juízo, João vê agora uma multidão de todos os lugares, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Eu me lembro de uma ocasião em que eu experimentei uma coisa que foi muito gostosa de experimentar. Eu participei de um evento missionário onde 53 nacionalidades estavam representadas. Gente, que coisa fantástica é você ver crente de tudo quanto é canto do mundo. E quando a gente começou a cantar uma música, a gente nem sabia às vezes muito bem o idioma, mas a melodia era familiar e estava todo mundo cantando e estava uma bênção. João vê essa multidão de pessoas. E
todos, diz o versículo 10, aí capítulo 7, verso 10, que todos atribuíam sua salvação a Deus e ao Cordeiro. Todos reconheciam que essa salvação veio dele. Que multidão era esta? Era a multidão composta por aqueles que lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, os que foram justificados por meio da fé em Cristo Jesus, daqueles que colocaram a esperança do seu coração nas mãos do Senhor Jesus. E diz o texto, então, versículo 5, que aquele que está assentado no trono lhes dá abrigo, eles são acolhidos. O verso 16 diz que eles nunca mais serão afligidos por nada. Nem pelo sol, nem pelo calor, nem pelos sofrimentos, por nada mais. Por quê? Olha o versículo de número 17. Pois o Cordeiro será seu pastor. Que visão gloriosa esta! Que visão gloriosa esta! O Cordeiro que está sentado no trono é o pastor daqueles que são resgatados, que são redimidos pelo sangue de Cristo, que são salvos pela fé, justificados pela fé em Cristo Jesus. Lá no capítulo 17, versículo de número 14, nós veremos aqui que cada um dos inimigos do Cordeiro e do povo santo será derrotado. Ele diz assim: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e com eles estarão seus chamados escolhidos e fiéis. Todos os inimigos do Cordeiro e do povo santo serão derrotados, porque esse Cordeiro, ele é, como o texto diz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, dono de toda a autoridade, de todo o poder, de toda a força. E junto com eles estarão aqueles que são descritos aqui como seus chamados, escolhidos, fiéis. E estes estarão com ele, vencerão com ele, desfrutarão dessa vitória juntamente com ele também. Então a expectativa que o livro de Apocalipse vai trazer para a gente agora, eu convido você a caminhar comigo para o capítulo 19 de Apocalipse, é uma expectativa de alegria e de louvor, enquanto que a noiva se prepara para as bodas do Cordeiro. Capítulo 19, do versículo 6 até o versículo de número 9, diz assim: em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Olha que coisa interessante essa cena que nós vimos. A noiva aqui é a igreja do Senhor Jesus. É a comunidade dos redimidos. Essa noiva que se prepara para o casamento é a igreja do Senhor, então, a todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. A boa notícia que o livro de Apocalipse levanta aqui é que o
tempo do noivado terminou. É chegada a hora dela experimentar plenamente a salvação e a glória junto de seu esposo amado. E para isso ela se prepara. Para isso ela se apronta. As vestes da igreja, da noiva, são de linho branco. Uma roupa que lhe foi dada e que representa sua pureza e sua fidelidade. Conquistada ali também pelo Senhor. Diz esse texto que felizes os que participarão dessa festa de casamento, dessas bodas, que representam a união eterna da igreja com o seu Senhor. Felizes são os que participam disso. Mas este casamento, então, se dará na volta do Senhor. Apocalipse capítulo 21, me sigam por gentileza. Versículos de 1 a 5. Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Quando o Senhor trouxer à existência o novo céu e a nova terra, se você puder, eu gostaria de recomendar a você, leia o profeta Isaías, do capítulo 58 até o capítulo 66, o final, para que você perceba a maneira como aquelas palavras do Senhor estão se cumprindo em Cristo. E a gente está vendo isso aqui. Será uma experiência interessante para você, creio eu. Lá naquele tempo do profeta Isaías, o Senhor já havia dito que faria novas todas as coisas. Que renovaria o seu povo. Que eles experimentariam uma nova realidade. Quando o Senhor trouxer à existência o novo céu e a nova terra, também a cidade santa, a nova Jerusalém, descerá do céu da parte de Deus. Ela é comparada a uma noiva belamente vestida para o seu marido. A esposa de Cristo são os habitantes dessa cidade noiva. São os habitantes dessa cidade. Este será o tempo em que Deus fará novas todas as coisas, como ele disse no verso 5. O tempo em que ele estará para sempre no meio do seu povo. O tempo em que ele enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, tristeza ou dor. Veja o capítulo 21, versículo 22 ainda. Não haverá necessidade de um templo ali, porque Deus e o Cordeiro são o seu templo. Verso 22 diz assim: Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então não haverá necessidade de um templo ali. Não haverá necessidade de sol, lua, porque a glória
de Deus e do Cordeiro a iluminam. Olha o versículo de número 23. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. E finalmente, na cidade noiva, estarão apenas aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Versículo de número 27. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. As expectativas que Apocalipse vai trazendo, todas estão ligadas à consumação dessa obra de Cristo, o Cordeiro de Deus. Quais bênçãos os habitantes da nova cidade herdarão, dessa cidade noiva? Capítulo 22, versículos 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz de lâmpadas, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Quais bênçãos os habitantes da cidade noiva herdarão? A primeira coisa que esse texto cita é que do trono de Deus e do Cordeiro flui o rio da água da vida, fonte de alegria e de vitalidade perenes, perpétuas. Uma fonte de vida constante, proveniente do trono de Deus e do Cordeiro. O versículo 2 diz que de ambos os lados estará a árvore da vida, cujas folhas curam. Você pode se lembrar que lá no Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, uma das coisas que eles perderam foi o acesso à árvore da vida. O Senhor diz para que ele não coma, viva eternamente e perpetue assim a sua condição pecaminosa. O acesso à árvore da vida lhe foi vedado. Mas agora, o Cordeiro nos dá acesso novamente a ela. Outra benesse, versículo de número 3. Não haverá mais maldição, porque Deus e o Cordeiro estarão ali. Adão e Eva sofreram maldição por causa do pecado, mas com o pecado vencido não há mais maldição. É a restauração plena de todas as coisas. E seus habitantes, diz o versículo de número 4, serão reconhecidos por sua filiação, porque o próprio nome do Senhor poderá ser visto na testa de cada um deles, estampado em cada um deles. E esse reino do Senhor, diz o verso 5, durará para sempre. Então o que nós vemos aqui nessa situação? As nossas expectativas em relação ao Cordeiro de Deus não são expectativas que repousam apenas no passado, mas são expectativas vivas para agora e expectativas que têm sua concretização também na eternidade, e é para onde nós devemos olhar. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui com vocês dessa passagem que nós acabamos de examinar. Eu quero destacar 3 coisas com vocês. A primeira delas é que a Páscoa
não é apenas um evento, então, que marcou a história. Algo do passado e que a gente, de alguma maneira, reviva, rememore. Nós acabamos de passar pela celebração da Páscoa. Mas a Páscoa não é simplesmente uma coisa para nós rememorarmos. Ela não dizia respeito apenas à morte e à ressurreição do Senhor Jesus. Aquilo que se deu ali na Páscoa não terminou ali. Não encerrou ali. Ao morrer na cruz, Jesus conquistou a vitória que fez dele digno de abrir o livro dos decretos de Deus e revelá-lo, e torná-lo conhecido. Ninguém mais poderia fazê-lo. Nenhum outro ser na criação foi achado digno para fazê-lo. E por isso, então, quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas agora estava vivo, recebeu a adoração de toda a criatura no céu e na terra. Nós não podemos nos esquecer de forma alguma da eterna vitória do Cordeiro. Não podemos nos esquecer. Não podemos nos esquecer que seus inimigos serão finalmente derrotados. E tudo aquilo que hoje é para nós motivo de dor, de aflições, será completamente vencido pelo Senhor. E esta vitória final do Senhor será a nossa vitória também. Então, como nós podemos celebrar isso? O fato de que a vitória do Senhor, ela está num processo em que nós ainda vamos desfrutar de benefícios disso. Vivendo hoje por nossa fé e por nossa esperança no Cordeiro de Deus. Nós podemos viver hoje aqui como quem tem consciência de que esse Cordeiro de Deus reina e de tudo isso que Ele conquistou e Ele ainda trará à existência para nós. Vivermos aqui com essa perspectiva. Celebrarmos essa vitória adorando ao Senhor com gratidão no nosso coração por tudo isso que estamos recebendo e mantendo o nosso foco na eternidade onde viveremos com Ele. Mantendo o nosso foco no reino eterno do Senhor que nós aguardamos, que nós esperamos. O livro de Apocalipse usa uma expressão assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor, porque a gente quer ver a concretização disso. E nós devemos seguir a nossa vida aqui com essa expectativa no nosso coração. A Páscoa, então, não é apenas a lembrança da cruz, mas é também a proclamação da vitória e do reinado eterno do Cordeiro de Deus. É isso que deve ocupar o nosso coração. Uma segunda consideração que eu quero fazer com vocês é sobre a visão do Cordeiro no céu e que carregava as marcas de suas feridas de morte. O Cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas agora estava vivo. Esta visão nos faz refletir sobre o quanto o sacrifício de Jesus tem importância no mundo espiritual. Como isso tem importância no mundo espiritual? Em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, é dito algo muito interessante que eu quero destacar com vocês. Diz assim: e todos os habitantes da terra adoraram a besta,
São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. O projeto de salvação do Senhor, antes mesmo do mundo existir, ele já estava na agenda de Deus. Desde a eternidade, o Senhor já tinha providenciado um Salvador para nós. Esse sacrifício do Senhor não foi um acaso, não foi uma surpresa, um acidente para Deus. Pelo contrário, por que esse cordeiro que no céu é visto por João carregando as marcas? Alguém fazia uma brincadeira quando eu ainda era criança, alguns de vocês aqui podem se lembrar dela. Alguém dizia assim: qual é a única coisa no céu feita pelas mãos do homem? Já ouviram isso? Aí a resposta a essa pergunta seria assim: as marcas dos cravos. E na lateral do corpo de Jesus. Por que isso não é apagado, né? Porque isso tem implicações eternas. Antes do mundo ser fundado, no propósito eterno do Senhor, já havia sido decidido que o Filho de Deus viria salvar. E quantos benefícios espirituais esse sacrifício gerou? Me acompanhe no capítulo 5, por favor. Eu quero citar alguns textos aqui para você. Capítulo 5, versículo 9. Quando ele diz assim: e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Por que essas marcas do sacrifício de Jesus estão expressos de forma indelével na eternidade? Porque foi por meio deste sangue que Deus comprou pessoas de toda a tribo, povo e nação. Foi por meio desse sacrifício que ele fez isso. Também, olha o capítulo 7, versículo 14. Ele diz assim: eu lhes respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse sacrifício não pode passar em branco, não pode ser esquecido de forma alguma, porque foi neste sangue que as vestes dos salvos foi branqueada. As vestes dos salvos foram branqueadas por meio desse sangue. Capítulo 12, versículo de número 11. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Até esse ponto apenas. Mas vejam só, este sangue foi o sangue que derrotou Satanás e seus anjos também. Ou seja, este sacrifício que o Senhor Jesus realizou ecoará pela eternidade. João, quando tem aquela visão, ele vê o Cordeiro e ele vê que esse Cordeiro, ele carregava as marcas do sacrifício. Ele carregava as marcas do sacrifício. E isso acarretará louvores eternos a Deus, lá no céu e desde aqui da terra também, para que a gente nunca perca de vista o que Cristo fez por nós. E finalmente, a última coisa que quero destacar nessa passagem, como uma lição para nós, foi o que nós vimos já ao final do livro de Apocalipse.
Está na agenda de Deus o dia em que nos uniremos ao Cordeiro glorificado no céu. O dia que nós nos encontraremos. Um evento que o livro de Apocalipse fala dele como sendo comparável a um grande casamento. Um grande casamento. Tal qual uma noiva se prepara para o casamento, nós devemos nos preparar para esse dia. Devemos estar preparados para esse dia. Como? Vestindo-nos de pureza, de atos de justiça. Como a gente viu, a noiva foi dada um vestido de linho branco, puro, finíssimo. Que são as obras justas, santificadas pelo Senhor, de uma vida transformada pelo Senhor. Devemos nos preparar. Jesus contou uma parábola sobre estar preparado, que eu gostaria de ler com vocês, lá em Mateus capítulo 25. E eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo 13. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo." Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço." E aí Jesus conclui essa história dizendo assim: "Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." Todas queriam participar do casamento. Mas como o noivo demorou a chegar, caíram no sono, desligaram-se, tornaram-se relapsas. E quando o noivo então efetivamente chega, ele pega algumas desprevenidas. A conclusão de Jesus precisa estar muito nítida para nós. Vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Está na agenda de Deus, mas a gente não sabe que dia é esse. Então estejamos preparados para o encontro com o Cordeiro. O alvo da noiva é apresentar-se bela para o marido. O alvo de Cristo, ao dar a sua vida, foi apresentar a igreja
gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito. Olha comigo Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. O alvo do noivo é esse: preparar a sua noiva, edificar a sua noiva, porque quer encontrá-la bela. Devemos viver, então, aqui, como quem espera por esse reencontro. O reencontro, a grande reunião daqueles salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações com o Cordeiro glorificado. E nós não sabemos quando se dará, mas que com a graça de Deus nós estaremos prontos. E quando Ele chamar, nós entraremos para celebrar essa união eternamente com o Senhor. Amém, queridos? Fechem seus olhos, eu quero orar com vocês.